Eu sou o André, você está no filme de hoje e eu reassisti Homem de Ferro 3, que por muitos é injustiçado, é falado mal dele, e eu entendo toda a preocupação que as pessoas têm em relação a esse filme, a repulsa em relação a esse filme de forma geral, consigo compreender muito bem os motivos, mas vamos lá. Esse filme foi depois de um grande sucesso chamado Vingadores, que aliás tem crítica de todos os filmes da primeira fase aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição e nos cards, caso você queira conferir. E Vingadores, é que agora, faz muitos anos que aconteceu, mas Vingadores foi um negócio tão extraordinário que aconteceu no cinema, o primeiro Vingadores, isso sem contar o Ultimato lá pra frente. Vingadores, o primeiro, de 2012, foi um fenômeno tão extraordinário, tão inesperado pro cinema, porque era algo tão inédito, que foi arrebatador. Então, Homem de Ferro 3, que foi o filme sequente a Vingadores, ele precisava ir muito bem, e as pessoas foram para esse filme com uma expectativa errada, mas também é culpa do filme que manipula as emoções do espectador de forma errada. O que acontece? Nesse aqui, o Tony ele tá sofrendo de estresse pós-traumático, não é para menos, tá com crise de pânico, porque ele não tá acostumado a ver coisas que ele viu em Vingadores. Ele passou por um buraco de minhoca, foi pro espaço, viu alienígenas, tudo que era uma coisa que não estava acostumado com a realidade dele, tecnologia. Ele conheceu o Thor, por exemplo, que é um ser mitológico, é muito para a cabeça de um ser humano. E ele não deixa de ser um ser humano, no fim das contas, é um ser humano super inteligente, sim, mas ainda é um ser humano. Então, ele se afetou e muito pelos acontecimentos de Vingadores. Então, esse filme é ele tentando se reencontrar, e aí nós temos um grande inimigo nas sombras que aparece, chamado Mandarim. É um vilão clássico dos quadrinhos do Homem de Ferro que de forma geral é muito mal explorado mesmo, e esse, entendo, é um dos grandes motivos da raiva coletiva em relação a esse filme. Eu não consigo aceitar isso. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque afinal é uma crítica sem spoiler, mas ele entrega algumas coisas e ele mostra alguns detalhes que, assim, você não pode olhar só a primeira camada, tem a segunda, às vezes tem alguém manipulando, uma pessoa manipulando a outra, não é porque a pessoa se diz boazinha que você tem que confiar nela. Isso daí a Marvel ela estava indo para um caminho muito interessante nessa época, que infelizmente se perdeu. Para você ter ideia do nível que era, até relacionado, coisa pouca, coisa simples, discreta, sutil, mas relacionado a drogas, aparece nesse filme, bem sutil, mas aparece. Tem uma mençãozinha de alguma coisa, quem pegar no ar pegou. Eu sinto que a Marvel hoje em dia, em pleno 2025, não tem mais isso, mas isso é assunto para um outro vídeo. Nesse aqui, nós conseguimos explorar esse estresse pós-traumático e como o Tony ele se dá o trabalho de falar o seu endereço para mídia mundial, então aquela mansão dele é explodida e ele acaba indo parar em outro estado. Por quê? Porque ele está buscando informações a respeito do que é esses seres que explodem, o que é esse Extremes, o que é o Mandarim. Não vou entrar em detalhes. Sim, eu recomendo que você veja, porque é interessante sim. Não é um filme ruim, não é aquela fase da Marvel que todo mundo fala que todos os filmes da fase 2 da Marvel é ruim. Não. Homem de Ferro 3, na medida do possível, não comparado com o 1, com o 2 ou até com Vingadores, mas na medida do possível, é sim um filme muito interessante. Ele indo para nesse outro estado, ele acaba encontrando uma criança. E aí, vocês já podem imaginar que é aquele tipo de criança que eu detesto, criança gênio, porque o moleque ele sabe das coisas. Algumas ceninhas bobas, como por exemplo, ai, porque Tony, o que aconteceu com você? Aí o moleque saca um jornal no meio do nada, porque aquele moleque ia ter um jornal 10 horas da noite. Não sei, mas vai.
Ah, aqui, se você tá nesse estado aqui e tal, não sei o quê. Não vou entrar em detalhes, afinal, sem spoiler, mas é importante você saber. O Tony, ele tem que lidar com esse moleque, ao mesmo tempo que lida com as crises de ansiedade e com o Mandarim. O começo desse filme é todo muito interessante, porque nós voltamos para 1999, nós vemos um Tony Stark um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Ele é um pouco mais fanfarrão, porque ele teve todo um arco de personagem no primeiro filme, no segundo e no Vingadores, então ele muda bastante o jeito dele. Nós voltamos a ver o Tony Stark mais descontraído, vamos dizer assim, que o passado volta para buscar um revanche para com ele, porque ele fez coisas erradas em 1999 e agora a vingança vem atrás dele. É muito interessante isso. Todo o começo do filme é muito bacana para você ver que uma pequena ação que você toma certo ou errado alguns anos atrás vai afetar a sua vida no futuro, e é isso que aconteceu com o Tony Stark. E não muda o fato dele ser um cara muito zoado, não muda o fato dele ter sido um cara muito zoado e ser muito arrogante com as pessoas. Então ele tá meio que pagando pelo fato do jeito que ele era, mas aí é outra questão. Mas o passado vem à tona buscar vingança. E aí uma coisa que sinceramente começou a incomodar cada vez mais na Marvel, que nesse aqui ficou bem nítido, é que tem uma cena muito séria acontecendo, tem algo em tela que você fala, nossa, mas como é que vai resolver isso? Meu Deus, olha, aconteceu isso com esse personagem, nossa, uma coisa muito dramática em tela e uma piadinha na sequência, para quebrar o gelo, para ficar de leve. Isso daí incomoda bastante, porque ele poderia simplificar o negócio, deixar o espectador digerir aquela situação, mas não, tem que ter uma piadinha para ficar mais leve, porque é um filme para família. Você não pode simplesmente pegar e deixar uma situação muito séria, porque eles querem agradar os 4 quadrantes. Depois eu explico isso em outro vídeo, mas basicamente é agradar todo mundo. E para agradar todo mundo, às vezes fica um pouco água com açúcar. E tava começando aí por esse caminho. Mas aos poucos não é tão terrível quanto as pessoas dizem que é. É mais fraco, é o mais fraco da trilogia, com certeza. Mas não é tão terrível assim. Terrível é a cena pós-créditos, que é completamente irrelevante e você não precisa perder tempo assistindo. Você assistiu Homem de Ferro 3? O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.